Deixa eu falar sobre a repercussão, porque esse episódio foi tão inédito na história da televisão brasileira que olha só, até o Ratinho foi às redes sociais repercutir esse episódio. Matheus, solta por gentileza aí o Ratinho falando sobre essa briga entre o Marçal e o Datena. Agora são meia-noite, eu estava vendo o debate aí da TV Cultura e eu fiquei irritado com a coisa. Ô, gente, vocês querem brigar? Vai no meu programa. Eu queria aproveitar, convidar o Datena, que é meu amigo Datena, convidar o Marçal, vai lá no meu programa. No meu programa eu deixo brigar. Meu programa pode meter o braço um no outro. Aí ia ficar bom. Vocês vão na TV Cultura não deixa vocês brigar à vontade. No meu programa pode largar o pau. Lá pode. Piada com a situação e já fizeram até uma abertura de um jogo de videogame envolvendo o Pablo Marçal com o Datena. Solta aí, Matheus, por gentileza. Tá aí, senhores, para além logicamente, que a gente está falando de uma situação lamentável, mas o brasileiro aproveita para tirar um pouco de sarro da situação. E vai entrar só rapidinho isso, vai entrar pro folclore porque o Marçal não se machucou gravemente, né? Porque se tivesse exatamente. acontecido batendo na cabeça dele e tal, e tivesse desmaiado, sei lá, ia ser outra coisa, sangue. Não aconteceu nada disso. Foi uma coisa, né? Ele segundo o médico que ele pôs nas redes sociais dele, né? Foi uma linhazinha de fratura na costela, né? Você vê que a gente não brincou. Ale, deixa eu segurar um pouquinho aqui rapidinho, porque eu acabei de receber aqui o boletim médico do Sírio-Libanês nesse momento, e Não, eu vou ler aqui direto, Matheus, porque assim, o paciente Pablo Henrique Marçal foi admitido no hospital ontem, dia 15, né, após traumatismo na região do tórax, à direita e em punho direito, sem maiores complicações associadas, né? Aquilo que o Rodolfo Borges falava. Enfim, ele foi avaliado pela equipe de clínica médica e de ortopedia e está em alta hospitalar. Diga lá, Lê. Não, exatamente. Tanto que a gente não fez piada com o atentado do Trump, por exemplo. A bala bateu na orelha e praticamente ia explodir a cabeça dele. É claro que o que a gente está falando é de um homem de 70 anos pegando uma cadeira e batendo num rapaz forte de... Eu não sei qual é a idade do Pablo Marçal, mas não deve ter nem 40. 37. Entendeu? E 37 com um personal trainer, malhadão. Ele foi com camisinha apertada para bancar o fortinho. Ué, então se ele é o fortinho, entendeu? Uma batida de cadeira de um homem de 70 anos não devia derrubar ele desse jeito. Mas, enfim, de novo, tem que falar isso 1000 vezes, sem justificar, ninguém aqui está justificando. Mas a gente tem que discutir o contexto, porque somente em direito criminal, o contexto é tudo, né? Tanto que existe a legítima defesa, por exemplo, não nesse caso, mas existem contextos onde até a reação pode ser justificada. Então, assim, eu só não queria que a gente entrasse no automatismo de dizer o coleguinha perdeu a razão. Entendeu? Por mais que o Datena esteja errado, você tem culpa dos dois. E nessa balança, eu acho que o grande provocador foi o Pablo Marçal. E é uma pessoa que precisa realmente ser contida, ou então as regras precisam ser repensadas para um agente como ele. Não, mas acho que esse é o ponto. Esse é o ponto. Só para complementar. Tem um comentário bom, Wilson. Tem um comentário bom no chat, que eu não queria perder esse só. É que o contexto não é muito favorável para o Datena, Alexandre, porque a Tabata Amaral também recuperou um caso em relação ao Nunes, por exemplo, de violência doméstica, que foi arquivado também, né? Uhum. O Nunes chamou o Boulos de invasor. Assim, as agressões, elas não foram só do... Mas alguém falou, você não é homem, você é frouxo, você disse que ia me bater e não vim aqui. Eu acho diferente, Rodolfo. Perdão, eu acho diferente. Pode ser diferente, claro que é, cada um e cada um recebe de uma forma. Agora, a reação também foi diferente, né? E assim, é o único que reagiu dessa forma. Então, assim, o contexto
é esse, né? O Marçal é o mais eficiente, provocador, mais eficiente, claramente. Mas ele provocou o Boulos, que até tentou dar um tapa na carteira de trabalho e não conseguiu, né? Mas não partiu para cima dele, né? A questão é, esse é o ambiente do debate. Mas foi por pouco, né, Rodolfo? Foi por pouco, porque o Boulos tentou puxar a carteira de trabalho ali, enfim, virou folclórico. Mas poderia ter pegado a cadeira e dado na cabeça do Marçal também, né, ali. A cadeira estava disponível. Eu acho esse um excelente exemplo. Ainda bem que você lembrou, eu não tinha lembrado disso. Acho um excelente exemplo para ver como o Marçal está entrando na cabeça dos caras, entendeu? E como a gente tem que pensar se a gente vai achar isso uma coisa divertida ou se isso, essa tática do Marçal de entrar na cabeça dos... Ela tentou fazer isso com a Tabata, não deu certo, que é uma menina superdotada, que ganhou a Olimpíada de Matemática com 10 anos de idade, que se formou em Harvard. Então ela é um ponto fora da curva, entendeu? Mas quem não é superdotado como a Tabata, de repente que é uma pessoa mais normal, não tenha, talvez, os mesmos freios intelectuais dela, entendeu? E a mesma firmeza de alguém, entendeu? Que ainda é noiva de político, do prefeito de Recife e tal. Então, tem esses contextos. Além do que, eu vejo no Marçal, o Marçal efetivamente chamou ele para briga. Ele falou, você disse que quer me dar um tapa, não vem, você é frouxo, você não é homem, vem aqui. Ele chamou o Datena para briga. Para mim, foi ali ele falou, vem aqui, vem brigar, vamos brigar. Entendeu? E aí, enfim, houve, infelizmente, esse fato lamentável. Senhores, eu vou ter que encerrar pelo nosso tempo, que é o debate que foi acalorado, mas acho que algumas coisas, conclusões do episódio de hoje, e temos várias. Eu acho que primeiro ponto, para ficar muito claro, eu acho que isso precisa ficar muito claro na sua cabeça, meu caro leitor, meu caro ouvinte. Ninguém aqui está defendendo violência. Ponto. Nada, nenhum ato violento se justifica. Entretanto, porém, contudo, todavia, mais, entretanto, explicamos aqui durante o programa de hoje que houve um estopim. Como é que a coisa chegou até lá? Né? De novo, explicação não dói para absolutamente ninguém. Esse é o ponto. Segundo, os dois... Ixi, eu acho que eu fiquei sem retorno aqui. Não, voltou aqui. Segundo, os dois estão errados, gente. Tá todo mundo errado nesse episódio. Sabe? Não tem santo nessa história. Todo mundo ali tinha um interesse, todo mundo fez por merecer. Entendeu? Todo mundo tem uma... Ali os dois, cada um ao seu modo. Ah, o Datena foi desequilibrado? Foi. Ah, o Marçal foi provocador? Foi. Ponto. Eu acho que é disso que se fala. E se a gente quer trabalhar, se a gente quer um Brasil civilizado, a gente precisa entender que política ela vai para além de provocação. O eleitor tem direito de saber que o Datena teve um episódio, teve uma acusação de assédio? Tem. Não vou dizer que não tem. Tem direito sim. Você tem direito de... Você pode vasculhar a vida do camarada do jeito que você quiser. Se você quiser vasculhar a minha vida, você consegue vasculhar a minha vida pela internet. Você tem direito. Agora, aí a pergunta que sempre se faz é, num debate televisivo, de cara, vou chamar outro de frouxo e eu vou esperar que isso não tenha uma consequência? Eu sempre, só para fechar, quando eu vejo esse tipo de episódio, senhores, eu sempre parto da premissa seguinte: eu sou pai de uma menina de 12 anos que eu amo muito. E quem é pai sabe, quem é mãe sabe, que tem confusão sempre em colégio. E quando você é pai, você tem duas alternativas. Ou você vai lá, conversa com teu filho e mostra para ele que ele errou em determinados episódios, mesmo ele tenha sido provocado, ou senão você vai ficar passando um pano na cabeça do teu filho e, no final das contas, quem vai ensinar vai ser o mundo. O Rodolfo Borges é pai, o Alexandre Borges é pai, o Rodrigo Oliveira é pai. Então, assim, por exemplo, minha filha, ela teve um episódio, só para contar aqui, que ela foi para a diretoria porque ela tacou uma manga numa coleguinha porque ela foi provocada. E uma coisa que eu lembro do episódio foi, ela tinha tipo 5 anos de idade. E uma coisa que eu falava para minha filha era o seguinte: filhota, quem puxou o gatilho? Ah, foi outra coleguinha. Sim, mas você estava errada. Então, assim, parece uma coisa meio infantil, mas é isso, gente. A gente não pode naturalizar a violência, quer seja física, quer seja verbal.
E com esse momento, conclusão paterno, eu posso... Alguém? Considerações finais, senhores? 30 segundos para cada. Posso falar rapidinho? Tem uma pergunta que eu não respondi, que era quem eu acho que... Não é o meu métier, mas como eu falei sobre isso hoje, então vou aproveitar nesse espaço. Quem eu acho que se beneficia desse episódio? Já dei a dica ali quando concordei com o Rodolfo, que o cara mais preparado ou melhor aparelhado para lucrar com isso, né? Usando uma expressão do meu cercadinho, é o Pablo Marçal, e eu acho que em segundo lugar o Nunes. Outro dia a gente explica. Rodolfo Borges. Meu palpite é que o Marçal vai... já fez, inclusive, ele já corrigiu a rota. É isso, o Rodrigo falou, é um carro rápido. Ele veio para cá, não deu, ele já puxou para cá. Comparou com o Trump, com o Bolsonaro, não deu, não colou, já puxou para outro, segue o jogo. Nem me machucou, foi só triscou. Se tivesse machucado, era outra história. Então, a minha aposta é de que ele vai. Agora, o segundo, eu não vou votar o Nunes. O segundo, para mim, é o próprio Datena. Vencedor, né? E depois é que para mim que vem o Nunes, que vem como o cara do deixa disso. Mas aí tudo vai depender da forma como cada um guiar as suas narrativas sobre essas histórias. E aí eu acho que o Datena, dos três, é o menos preparado para fazer isso, porque o Nunes pelo menos tem uma equipe que está atuando e que está ajudando ele. O Datena parece meio sozinho, né? Ale, 30 segundos. Em vez de eu apostar em quem vai se beneficiar, eu prefiro observar, porque é uma maneira... Para mim, o Marçal ele é mais um termômetro do humor da sociedade. Então, se a sociedade der razão ao Marçal, ou ao Datena, ou ao Nunes, eu acho que é muito mais interessante para nós observarmos e daí tirar conclusões sobre o estado de ânimo da população e tirar lições disso. Então, é um episódio lamentável, mas, ao mesmo tempo, vai ser muito didático para a gente tentar chegar perto do coração da população e do humor das pessoas hoje em dia. Agora a gente tem que se ver os próximos episódios, né? Porque tem pesquisa sendo divulgada essa semana para a gente poder sentir aí a temperatura. Mas só para fechar, Rodolfo, acho que politicamente falando, que é o nosso métier, acho que você deu uma direção boa. O fato de o próprio Pablo Marçal ter mudado a sua narrativa sobre o episódio já é, no mínimo, anedótico, já é um mínimo indicativo de como é que as coisas vão ser exploradas.